Fala galera, sejam muito bem-vindos ao EQCast, né? Mais um EQCast, episódio 31. Hoje nós estamos aqui com o professor Aquiles Borges, né? Que é tenente também do bombeiro, né? Tá hoje aqui com a gente. Hoje vai poder colaborar, né? Com o EQCast de hoje. A gente vai bater um papo aqui muito mais assim sobre respondendo algumas perguntas dos alunos, né? Que fazem no nosso Instagram. Né? Se você ainda não segue o curso Equação aqui, por favor, siga aqui o nosso canal, tá bom? Já vai seguindo, compartilha também essa live para maior número de pessoas possível, para que essa mensagem, para que esse vídeo chegue a maior número de alunos, certo? Então, Aquiles aí vai dar um oi aí para a galera, né? E a gente vai começar o nosso bate-papo. Aquiles, muito obrigado por mais uma vez fazer parte aqui do nosso EQCast, para a gente bater um papo aqui sobre educação, para a gente conseguir levar algum tipo de informação para esses alunos, algum tipo de ajuda, né? Alguma coisa aqui que a gente fale, que a gente comente, eu tenho certeza que vai impactar na preparação do aluno, certo? Então se apresente aí para a galera, dá um salve aí para eles aí. Oi mais uma vez, obrigado mais uma vez pelo convite. Vocês que nos acompanham aí, seja nas aulas online, é muito bom estar aqui de alguma forma contribuindo a realizar, né, esse sonho que o vestibulando vive diariamente. Nós sabemos que é desgastante, mas nós estamos aqui para ajudá-los, né, da melhor forma, dando esse direcionamento naquilo que o aluno precisar. Então, oi mais uma vez, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa nossa live, esse nosso EQCast. E é isso, nós estamos aqui para responder as perguntas que deixam ali a pulga atrás da orelha dos alunos. Pois é. Borges, a gente vai começar aqui a bater papo, nós estamos aqui no mês de já findando agosto, né? Então a galera tá um pouco ansiosa para a prova da UEMA em específico, que vai acontecer em dezembro, né? Então tem algumas perguntas aí dos alunos. Aí eu tenho uma pergunta aqui. Primeirinha aqui. Ele tá falando aqui, um aluno, uma aluna em si, que ela já se atrasou no cronograma dela. Eu me lembro, tu estudava ali, tu estava se preparando para o CFO. Qual foi o ano que tu passou no CFO? 2014. 2014, ainda era... Exatamente. Era 2 etapas, né, ainda, né? Etapas, então tu pegou mesmo, tu pegou a UEMA ainda quando era a UEMA assim, aí, sem raiz, sem coração, né? Agora ela tem um pouquinho de coração, né? Então, quando o teu cronograma ali, que tu tinha um cronograma, né, um que tu queria estudar durante a semana, atrasava, o que é que tu fazia? Além de ficar desesperado, né? Então, é muito normal que isso aconteça. Dentro de um planejamento, se espera que a gente consiga bater as previsões, mas é um planejamento. Na execução dele, é normal que você ali deixe um assunto de uma determinada matéria que esteja mais... eu gosto às vezes daquele assunto e acaba ficando um pouco mais tempo, e tem aquele assunto que acaba passando despercebido, ou faz poucas questões, ou não sente tanta segurança porque não tem uma boa base para estudar aquele assunto. Isso é muito normal no cronograma do aluno, de acontecer, né? E vale a pena enfatizar que na época não tinha mentoria. Não tinha. Não tinha mentoria. O aluno que se virava. Exatamente. Então, o aluno ele tinha que conversar muito com ele mesmo. Com ele mesmo, né? O que eu tenho que fazer hoje? Né? Aí, tinha esse negócio de cronograma. Não tinha cronograma. Sei o que, planejamento de rotina. Planejamento não tinha nenhum... não tinha nenhum diagnóstico de plataforma da resolução de simulados. Não vinha isso tão pronto, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial, hoje a gente tem toda essa questão para nos ajudar. Nós temos mentoria, um acompanhamento para dizer, você precisa dar mais acelerada, né? Tira aqui umas meia hora para tentar levantar, beber uma água. Não, era direto, era aquela coisa exaustiva. Então a gente tinha o nosso norte ali, nosso mapa é o edital.
A gente ia estudando o edital e arriscando. E a gente sabe que e não tinha como se guiar muito, porque você tinha que... Não sabia negócio que era recorrente, que não era recorrente, a gente, que mais caía. Não tinha essa facilidade que tem hoje. Então, era normal, às vezes, você acabar se atrapalhando. Você pegava um livro que trabalhava mais em determinado assunto, comia um pouco mais de tempo no estudo. Então, você vê, vixe, eu tô me atrasando aqui. Então, você tinha ali que realmente fazer aquela correria, um determinado assunto. Não tinha facilidade de videoaula também. Não tinha videoaula? Não tinha, por exemplo, quero assistir. Cara, então era difícil. Cara. Era bem complicado, né? Era tenso, né? Ficava com aquela preocupação o tempo todo. E desse jeito... Não tinha facilidade dos simulados. Eu não me vejo ser uma plataforma de questões, ser uma plataforma de aula. Não me vejo. Eu posso escolher, né, os assuntos que eu vejo ali que eu tenho uma fragilidade, e ali ele seleciona e já vai me dar um diagnóstico no final do quais assuntos eu estou em falta, porque eu preciso ter mais firmeza para responder e na hora da prova não passar perrengue. Então essa facilidade não existia. A base era o edital. Ia arriscando ali os editais. Mas eu estou estudando mais de 1, 2, 3 anos. Aí você passava mais rápido por assuntos que você já via que não tinha necessidade de, por exemplo, ler o conteúdo de novo. Às vezes só a questão, só as resoluções da questão já facilitava, já pegava só para a questão de lembrar. Então, sabemos que o vestibular é uma questão estratégica. É uma questão estratégica. Com o passar do tempo, nós fomos observando que isso fazia muita diferença. Né? Isso reduzia tempo de estudo, todo esse estresse que às vezes é acumulativo e atrapalha a vida do aluno. Então, é exatamente isso. O cronograma, você não vai conseguir seguir ele à risca. Ele vai estar ou adiantado ou atrasado. É um planejamento que você consiga executar ele. Hoje em dia, com essas ferramentas, diagnóstico das plataformas, nos simulados, ele já te dá ali o teu raio-x, onde você precisa preencher as lacunas, fica muito mais fácil. Bem mais fácil. Você ganha tempo. Hoje a gente tem plataforma aqui que avisa o cara. Ele tá com tantos atrasados, tem que fazer isso. É a perfeição, né? É a perfeição. A inteligência artificial ajudando, empurrando, cara, empurrando ele. Ei, pra tu ganhar esse salário aqui, ó, resolve o problema nesse cronograma, bem aqui, essas matérias atrasadas aqui que tu tá. Então tá muito fácil. Tá fácil. Então, vamos lá, para mais uma pergunta aqui, antes de fazer essa outra pergunta, deixa eu te fazer aqui para ti mesmo. Quando tu estava te preparando, qual era o método que tu usava? Lá em 2014. Só para esses alunos terem uma noção do que era 2014 para 2024. Nós estamos falando mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. O que mudou em mais de 10 anos para o aluno que se preparava lá em 2014 para o aluno que se prepara em 2024? E vou fazer mais outra pergunta. Primeiro, a primeira pergunta é: qual era o método, quais eram os meios que tu usava lá em 2014 que te ajudaram a ser aprovado, certo? E hoje, fazendo uma comparação com os meios que tinha lá e com os meios que tinha hoje. Se Borges estivesse hoje se preparando, com aquela mesma força de vontade, tá, com aquela dificuldade, hoje, tu acharia que tu passaria mais rápido ou ia estar com as mesmas dificuldades? Aí tu vai respondendo uma de cada vez aí. Hoje, né, toda a estrutura do curso de equação, a gente sabe que ela é montada dentro de um treinamento prático do aluno naquilo que ele vai vivenciar no dia da prova, né? Daí os simulados, daí todo esse intensivo já pontual. Naquele tempo, era difícil até o acesso à informação. Então, não tinha essa quantidade de informação que tem no YouTube. Eu lembro que eu estudava por uma plataforma, isso era uma plataforma de São Paulo, eu lembro até hoje, era o IESD. Eu não sei mais se existe. Existe, né? Mas, e daí a gente tinha que gravar os DVDs. Olha só. Né? DVD para poder ter acesso a essas videoaulas. Às vezes fica esperando um tempão mesmo. Gravar lá para poder ter acesso a essas aulas. E não podia arranhar. Se arranhar... Arranhou, já perdeu um pedaço ali que o professor falou importante, já era.
já bagunçou tudo. Então, olha só a dificuldade, né? Ah, mas se você não tivesse isso, você tinha que ir para os livros. Os livros eram caros. Você tinha que comprar, para quem não tinha um bom apoio financeiro, tinha que comprar numas casas de livro usado que a gente chamava de sebo na época. Eu me lembro, sim. Batia só a poeira do livro, a mulher falou, olha... Nos dias de arrebentar. Exatamente, eu tenho. Então foi daí que saiu a expertise de eu falar assim, pô, eu preciso dar uma apertada aqui e na época comprar um tablet. Só que não era esse tablet que o pessoal tem hoje, que fala com a pessoa, acorda a pessoa, né? Fala, oi, bom dia, tá na hora de acordar, tira essa preguiça do teu corpo, né? Acorda daí. Não, era um tablet mesmo que só rodava PDF, ainda dava umas travadas, né? E aí foi que eu comecei a observar que eu não precisava, fora a escoliose também, porque você pega um monte de livro, bota dentro da bolsa, você vai carregar pro cursinho, né, no ônibus, para onde você vai, dá um peso. Hoje em dia não, hoje em dia tá tudo aqui. É uma biblioteca inteira, né? E aí o aluno, ele tem essa facilidade muito maior hoje. A videoaula, você vai lá, abre a plataforma, né? Não entendeu? Antigamente, até para voltar o DVD era guerra. Era complicado, que se voltasse, passasse por aquela parte que estava arranhada, travava. Então, realmente, era uma dificuldade que, por exemplo, eu queria fazer um simulado, aí eu tinha que ir pro cursinho. Né? Não tinha fazendo online, não. Não tinha como. Agora, plataforma intuitiva, não tinha. Responde ali na hora, já sai o resultado. Não tinha. Era papel mesmo, era no papel. Tinha que querer estudar. Tinha que querer, né? Porque não ia assim fácil, não, né? Exatamente. Certo. Sim, Borges. E aí, hoje, se tu tivesse... Hoje, se eu tivesse... Tu passou quanto tempo te preparando? Eu passei 5 anos. 5 anos. 5 anos. Foram 5 anos aí na batalha, né? Aí tu começou, então, em 2009. Praticamente 2009 de preparar. Isso, por ali. Mas só que eu sabia da minha limitação. Eu acredito que não tem nada melhor do que você saber da sua limitação e você mesmo se conscientizar disso. Então, eu sabia... Qual era a tua limitação? Era até o desconhecimento do próprio concurso, da UEMA. Não era esse acesso fácil. E tu acredita que não acontece isso? Tem cara assim, que ele... Não é nem desconhecimento do concurso. Ele não vai procurar buscar o que realmente... A estratégia certa para ser aprovado. Aí, por isso, às vezes, hoje ainda tem cara ainda que consegue passar 3, 4 anos preparando. Isso é... Ele não conhece o método, ele não conhece nem o concurso. E como é que esse concurso cobra, né? A UEMA em si, ele não conhece como é que é ali, se ele tem que estudar mais exatas, o que é que ele tem que focar. Isso. Tem cara que, uma época dessa, faltando praticamente 3 meses para a prova, ele não sabe que ele tem que estudar a obra. Ainda não conseguiu alertar ele. Tem uma obra que tem obras para ele estudar. E nesse caso, esse daí com certeza ele vai repetir. Vai precisar. Tem cara que até agora ainda não leu um livro da obra. Então, é isso. Então, assim, já pegando isso que tu falou aí, ter passado 4, 5 anos se preparando, e tu descobriu tua limitação, né? Em termos de conteúdo ali, de matérias, qual era a maior tua limitação naquele tempo ali? Olha, eu acredito assim, matemática, física, incrivelmente. E fora as outras também. Filosofia, biologia. Essas matérias eu não tive muito. Química. Essas matérias eu não tive tanto assim. Eu não sei, assim. Durante o ensino médio, eu adoeci, né? Então eu perdi muita carga horária. E foi exatamente no período que eu acho mais complicado, que é aquela fase ali do 2º ano, né? Que os conteúdos são muito extensivos. E isso fez uma falta, né? E aí eu tive que voltar para recuperar. E fora a matemática básica, que a gente sabe que não tem como avançar se eu não souber, né? Se não tiver aquele entendimento ali, vai ter que voltar para poder relacionar. Se dentro hoje, né? Depois de ter... rompido essas dificuldades, hoje a gente sabe o quanto que é importante eu conseguir relacionar a informação.
Se eu não consigo ver, por exemplo, que o conteúdo ali do primeiro ano ele se relaciona com o do terceiro, né? Se eu não conseguir ver que tem uma ligação, eu vou criar uma sobrecarga no meu estudo. Eu vou criar uma sobrecarga, porque eu vou estar achando que, mas isso é uma coisa, isso aqui é outra. Aí vem essa pressão de achar que não está cumprindo o cronograma. Porque eu nem cheguei no terceiro ano, porque às vezes no terceiro ano lá tem assunto que é a mesma coisa do primeiro, só que com outros nomes. Entendi. Só aplicado dentro de outra coisa. E aí o aluno fica surta. O aluno dá aquela surtada. E o aluno precisa ter calma. Porque quanto mais ele relacionar os assuntos, mais ele conseguir unir, mais tranquilo ele vai ficar. Então essa dica é muito importante. É muito importante. Se você está estudando e não está conseguindo encontrar ligação entre os assuntos, você não vai conseguir sobreviver nos vestibulares de hoje. Seja o Enem ou seja o EMA. Porque mudou, o mundo mudou. Antigamente era pergunta seca, era isolada, era aquele conteúdo, aquela área, pronto. Hoje não. Hoje você tem que ver, né? A interdisciplinaridade, né? Então, isso pesa muito hoje. E realmente é uma evolução positiva. É uma coisa que você precisa se adaptar a isso, né? Você precisa se adaptar. Então, se você não conseguir estudar os assuntos, né? Eu lembro que isso aí, na minha época, eu fazia muito. Se eu estudava história, eu estudava geografia no mesmo dia. Se eu estudava matemática, no mesmo dia eu estudava física, né? Se eu estudava biologia, no mesmo dia eu estudava química. Porque tem muita coisa que se encaixa. Isso reduz o conteúdo, reduz a sobrecarga do aluno achar que... Porque se ele fosse basear pelo tanto de tópicos que tem no edital, ele vai precisar fazer o terceiro ano, os 3 anos de novo. E isso não é importante para quem está se preparando de acordo para a estratégia do vestibular. Hoje a gente sabe que para passar no vestibular não é quem sabe mais, ou quem tem uma boa intenção. Não, eu preciso passar porque eu tenho uma boa intenção de mudar o mundo. Tirando aqui, botando aqui um pouco paralelo, eu tenho uma boa intenção de ajudar as pessoas, de ajudar a minha família, de ser um profissional melhor, ou seja, todas essas motivações, elas são muito emotivas. E dentro do estudo da estratégia, a gente precisa ser um pouco mais racional. O objetivo continua o mesmo. O objetivo vai continuar o mesmo. Só que essa justificativa, essa motivação, ela vai ser mais racional, vai ser mais palpável. Então, realmente, eu não tenho muito tempo para estudar, né? Como é que eu sempre me pergunto isso, nós que passamos pelo ensino médio, 3 anos, e às vezes a gente consegue aprender coisas no cursinho, no preparatório, que a gente durante um ano não conseguiu entender. Qual foi a diferença que foi, entende? Então o tempo ele já vai dar aquela reduzida. Verdade. Não é isso? Porque se o cursinho for fazer de novo os 3 anos que ele passou no ensino médio... Médio não vai dar. Não vai dar. Então tem algum segredo, tem alguma coisa ali, nem que seja a ordem que está entrando na cabeça do aluno que está fazendo diferença, mas o tempo está reduzindo. Então, da mesma forma, pode ser que eu consiga, se relacionar aos conteúdos, eu consiga reduzir esse meu tempo que eu estou estudando naquele edital, que é o meu cronograma. O meu cronograma está baseando naquele edital e as questões eu estou fazendo para que eu consiga responder aquelas que eu já sei que vai ser a cobrança, seja por frequência das questões que caem, né? Essa questão caiu. Lembrando que isso não existe um padrão. E a UEMA, né, em específico, ela sabe, a gente chama, cruzetar o aluno muito bem em relação a isso. Não existe assim, eu não tenho como equacionar, fazer um padrão, não. Esse ano vai cair isso. Não, eu vou fazer questões para se cair aquilo, eu vou saber dentro do nível que caiu das outras vezes. Mas que vai cair esse assunto aqui, não, até porque o edital é muito amplo. Então isso dá munição para a banca organizadora. Isso dá munição. Borges, a gente vai fazer aqui uma outra pergunta aqui. Qual o conselho que tu dá para o cara que está hoje nessa situação que tu já teve um dia? E está se preparando e passar por muito tempo nessa condição. Agora mesmo,
esse ano a gente teve alguns alunos que estavam na quinta tentativa. Quinta tentativa. Tentativa, né? Depois de muitas mudanças, né? Porque acaba que a pessoa vai mudando, aprende o método, aprende tudo, né? E aí vai chegando, cada ano chega mais perto, até chegar a vez do próprio aluno. Então eu te pergunto, eu sei que tu passou algumas dificuldades naquele tempo, né? Qual o conselho que tu dá para esses alunos que estão nessa mesma situação que tu já teve um dia? Porque eu sei que passa muita vontade de desistir, tem gente que está com muita dificuldade, tem gente que está com dificuldade financeira, várias coisas. Que eu sei que tu já passou por várias coisas nessas 5 tentativas que tu fez. Então, tu tem experiência o suficiente para tu chegar... Para falar sobre as frustrações, né? Sobre chegar e ser muito direto, cara, ó, cara, vai aqui, faz isso, que vai dar certo, porque deu certo para mim e vai dar certo para ti. Pra gente logo começar, porque às vezes o cara tá aí, o cara tá 5 anos tentando, e aí, não, isso aí não é para mim e tal. E às vezes o cara quer perguntar e não pode. E aí tu aproveita e responde o cara aí. Essa pergunta, ela tá sendo repetida para mim em 2024. Mas eu recebi essa mesma pergunta em 2012. E a pergunta foi um pouco mais... ela saiu assim com teor, às vezes até... Para quem está perguntando, às vezes sai despretensioso. Não tem aquela pretensão, às vezes, de causar um mal-estar, né? Mas para quem recebe, para quem está nessa situação, né? É uma pergunta assim que você para analisar quando a pessoa pergunta. E geralmente essas perguntas, elas nunca vêm de pessoas que estão longe de ti, sempre vêm de pessoas muito próximas, de amigos, né, da família. E isso eu tenho que aceitar como uma coisa normal do processo da evolução. Inclusive eu tive um amigo que na época perguntou assim: pô, cara, tu vai tentar de novo? Rapaz, se eu fosse você, eu já tinha desistido. Aí eu não respondi na hora, né? Na hora mesmo, falar, não, eu pensei, sabe? Eu lembro muito bem desse dia. Inclusive essa pessoa depois, que eu passei depois de um tempo, lembrou desse dia e até pediu desculpa, né? Porque acabou falando ali uma coisa fora do contexto, né? E eu lembro muito bem o que eu respondi. Porque eu lembrei daquela situação, né? E o pessoal fala assim, pô, olha só como você toca piano ruim, cara. Você continua fazendo isso aí. Né? Pô, pelo amor de Deus, você tá tocando aí, chega a tá incomodando aqui, cara. Aí eu falei assim, mas se eu parar, eu nunca vou ser bom, pô. Eu lembrei dessa história, só que eu espelhei na minha. Eu falei, cara, eu não posso parar agora. Porque é uma questão de lógica, por isso que eu tô falando. A gente tem que tratar o nosso processo de uma forma mais racional e menos emotiva. Menos emotiva. Então eu sabia que quanto mais eu fazia, mais eu estava, mais perto eu estava. Eu sabia que eu não estava do mesmo jeito de quando eu fiz a primeira vez. E isso me dava uma grande motivação para continuar, porque eu sabia que eu estava perto. E essa certeza, quem tem que ter não é quem está perguntando. É quem está vivendo, é quem está fazendo, é quem está respondendo. Eu que tinha que ter aquela certeza, não é um familiar meu que tem que ter essa certeza, não é um amigo meu. Eu não dou nem essa obrigação de, às vezes, o cara não... Pô, tu sabe que tu não pode fazer uma pergunta dessa. Cada cabeça é um mundo, então a pessoa pode fazer a pergunta que ela quiser, ter a visão que ela quiser ter. E isso não vai interferir na minha motivação, no meu objetivo. Então ali eu respondi para essa pessoa, eu falei, cara, agora mesmo é que eu não vou parar. Porque eu estou muito próximo de conseguir. Foi uma resposta que eu acho que nem a pessoa esperava. Foi uma resposta muito consciente. Se você está consciente das suas limitações, dos teus... e do teu momento, porque isso é um momento, eu tenho que entender que isso é um momento. Eu estava muito consciente daquilo. Eu sabia que era questão de tempo. De tempo para vir a aprovação. Era questão de tempo. E foi o que aconteceu. Então, para todo mundo que falava, por mais que você não veja, mas se você está seguindo o seu planejamento, é o seu planejamento, é aquela história, é o meu sonho. Então quem tem que regar meu sonho? Sou eu. Se alguém vai falar assim, essa flor que você está
regando essa planta que você está regando não vai nascer. Tem gente que acredita nisso, que tem gente que bota olho gordo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente diz até que é a lei da semeadura, né? A lei da semeadura. Você não tem como plantar aqui claro, se dentro da biologia, a pessoa que está estudando vai assim, vai ter um enxerto. Não, peraí, eu tô falando quando eu botei a semente ali e gerou ali a árvore, né? E ali eu plantei manga e nasceu abacate. Isso não vai acontecer. Então, se eu tô ali produzindo todo dia, se eu tô dentro daquela minha rotina, se eu tô caminhando no meu cronograma, se eu tô agora com todo esse acompanhamento, com as plataformas, fazendo o que tem que ser feito, que é o que a gente chama de disciplina, né? É questão de tempo, uma hora eu vou conseguir. Então, e essa motivação tem duas formas de olhar a régua, né? Dessa caminhada. O que falta é o que você já fez. Tem gente que quer aquela ânsia de falar, não, quero logo chegar. Quero logo chegar. Olha o que você fez, pô. Utiliza o passado como motivação. Olha o tanto que eu estudei, olha o tanto que eu já sei, olha o tanto que eu sei que eu não sabia. Isso é uma grande motivação. Esse acumulado conhecimento é acumulativo, então ele não se perde assim. Você segue uma rotina, geralmente quem passa, logo no outro dia se sente como? Sentimento até de culpa. Porra, eu vivia estudando todo dia, parece que eu tô fazendo algo errado. Não é não? Tô fazendo algo errado, não tô estudando, o que é isso? Não tem, cadê? Não, a pessoa se sente até num vazio. Por isso que a consciência da aprovação, ela leva algum tempo para cair. Porque o cara vem numa rotina tão desenfreada que é como se você tirasse uma máquina ali daquela rotina diária. Então o cara pede todo ele, não, eu não tô acreditando, eu tenho uma coisa para fazer e eu não tô acreditando que eu vou ter que parar de fazer aquilo que eu tava fazendo. Só que até ele entrar ele tá numa tão outra... acostumado. Exatamente. Eu acho que o cara aprovado no outro dia que sai o resultado, que ele não precisa mais estudar, ele sente, parece que tiraram uma parte do corpo dele. Exatamente. Tem gente que se sente culpado, né? Todos os alunos que já passaram por aqui, o pessoal comenta isso. Eu não estou acreditando, não, eu tenho que estudar ainda. Para que? Calma, você já passou. Calma, começa a se preparar para a nova rotina que vai vir. Então, isso é o momento. Nós temos que aceitar que esse período é o momento. É um momento difícil, né? Para o pessoal aí que está se preparando para o vestibular, digo, para todos os vestibulares, para todas as profissões, é um período muito difícil da vida do candidato, porque ele vai ter que, eu vejo muito essa questão de escolha. Poxa, será que eu estou escolhendo algo que eu vou, né, passei esse tempo todinho, ainda vou ter que estar ali cursando, e depois como é que tá o mundo, o trabalho, e também na ideia de... Será se eu vou viver, por exemplo, vou viver 40 anos fazendo isso pro resto da minha vida e é isso que eu vou gostar de fazer? Então isso é um peso muito grande. Tem o peso que o cara tem que pegar os conteúdos e tem esse peso também da decisão. Então isso para os alunos, eu acredito que dá hoje eu percebo isso que está dando um encargo muito maior para o aluno do que às vezes até a própria assimilação de informação, que hoje está muito fácil. Muito fácil. Está muito fácil. Então, essa sobrecarga do aluno, ela tem que ser administrada. Se o aluno não conseguir, tem que ter ali um apoio, né? Tem que ter um apoio. Tem a mentoria, né? Hoje a gente vê aí o pessoal com muita crise de ansiedade, né? Crise de ansiedade, então a gente tem que ver, controlar da forma... Na semana mesmo, eu estava conversando com um determinado aluno, o aluno está acelerado, e às vezes o aluno não consegue perceber o resultado, e ter o resultado ali no dia a dia da sua rotina, porque ele está muito acelerado. Tem aluno, cara, que ele está deixando até de dormir. Eu já deixei também de dormir, mas não aconselho nenhum aluno fazer isso. Por quê? Porque no outro dia tu não rende. Não rende, faz ser um dia perdido. O sono faz muita diferença para o ser humano em si, né? Faz muita diferença. Então, tem aluno que está muito acelerado, não consegue desligar, não consegue se concentrar, né? E acaba afetando a rotina dele. Então, assim, Boris, hoje a mentoria para esses alunos está sendo fundamental. É muito importante. Está sendo fundamental. É muito importante. Lá no teu tempo, Boris, tinha mentoria?
Não tinha nem informação, né? Nem informação, né? E Hoje assim, existe muita informação e o pessoal tá perdido. o pessoal tá perdido. Lá a gente tava perdido porque não tinha informação. É. E aí, qual era o método assim que tu usava naquele tempo lá? A gente precisava, Como foi, a gente assim? precisava conversar com quem já tinha passado ou quem já estava Para pegar no trecho, né? É. A gente tinha que conversar com quem estava no trecho. No teu último ano de preparação, qual foi assim que tu usou mais? Era muita aula? Não, eu vou falar do último ano mesmo, eu já tava com uma boa base, eu tava calejado já, né? Calejado já. Né? Então, eu sabia que era só esperar o tempo. Sabia, na época eu fazia o curso de Direito lá, eu voltei pro curso de Direito, tava dando aula, aí ficava olhando lá as questões resolvidas, né? Que foi uma situação que fez a gente avançar, né? Até foi incorporado depois dentro da própria estratégia do curso, né? A gente começou a perceber, e hoje em dia é incrível que aquilo que a gente percebeu lá hoje, em 2014, hoje o pessoal tá fazendo. Tá fazendo. O método por questões. Eu lembro, aí você vai lembrar também, era um pecado o aluno pegar o livro do professor porque era respondido. Era um pecado. Era um pecado. Era um pecado. Pessoas eram queimadas na fogueira por muito menos. Mas se pegasse o livro do professor respondido, era motivo para ir para a fogueira. Era motivo. Era confusão grande. Você lembra daquele livro que lá na última página... Aliás, não era na última página, as questões... Tinha nas questões. Mas logo lá no início, tinha lá atrás. Era. Aí depois o pessoal foi percebendo que eu posso facilitar a vida do aluno. Eu posso colocar direto nas questões. E daí vai evoluindo, né? Daí vai evoluindo. Então, é isso. Essa questão... Das questões comentadas. Das questões comentadas, imagina, muita gente falava assim, o pessoal falava, a história, né, você meio que ele é decorativa, que a matemática você tem que parar para raciocinar e tirar ali E os caras foram e pegaram a questão, a pergunta e botaram logo o raciocínio aqui da resposta. Então, quando você lia aqui a pergunta e já vinha a resposta, querendo ou não, já tornou um livro de história. Você está lendo uma história. Só que como envolve ali uns raciocínios que você não está tão acostumado e não é fácil de absorção rápida, então você vai ler aquela história várias vezes. Até que você já começa a encaixar as peças. Então é mais ou menos dessa forma, né? Essa quantidade de... Hoje os alunos já estão enfrentando, voltando a falar sobre a questão dessa diferença, né? Olha só como que mudou. Antigamente só vinha a resposta nas questões no livro do professor. Hoje em dia você já tem. Você já tem as respostas ali na pergunta do próprio livro. Hoje em dia o pessoal já está vendo o quê? Questão resolvida. Então não tem mais segredo para o aluno. O aluno só tem que viver aquilo. Só estudar. Só tem que viver, só tem que tornar aquilo dali uma rotina. Hoje em dia nós já estamos observando que o que está prejudicando os alunos é esse excesso de informação. Tem tanto material, o cara fala, por onde que eu vou começar? E só nesse planejamento que o cara está montando, só para garimpar por onde que é o melhor caminho, o cara já perdeu um tempo. Na tua opinião, o aluno se perde na sua preparação em qual área ali? Onde tu acha ali? É a rotina em relação a cronograma de estudo. Qual desses dois tu acha que o aluno se perde mais? Na rotina dele diária, que é a rotina onde ele define o horário que ele acorda, o horário que ele vai estudar, o horário que ele... do dia dele todo, é a rotina dele. Ou ele se perde no cronograma de estudo, por não saber o que estudar, não seguir o que realmente vai cair, vai estudar só o que vai cair. Tem aluno que fica estudando umas coisas que não vão cair, não vão ser cobradas nunca, e ele está lá preso, escravizado naquele assunto. Porque não entendeu. Porque não entendeu, certo? Aí fica nisso. Aonde tu acha que nessas duas áreas, qual dessas duas áreas mais os alunos se matam, se acabam, se perde, por exemplo? Aonde tu acha? Se nós fôssemos fazer uma evolução, né? E ordenar essas dificuldades que o aluno vive, a primeira é o se, né? Mas será que se eu fazer isso aí vai dar certo? É a procrastinação. Bem ali já começa. Bem ali já começa. Mas se eu fazer outro curso não vai ser melhor? Mas será se não vai dar certo se eu estudar e trabalhar?
Só nesse si bem aí, já gastou muito tempo. Só nesse si. Então, você vai ter que tomar o controle da tua vida e decidir. Só nessa margem aqui, eu confesso que quando me apresentaram o CFL, eu falei, será que isso vai dar certo? A primeira pergunta que o cara faz, né? Será que isso vai dar certo? Será que eu vou gostar disso? Será que eu não posso fazer outra coisa? Será que vão me apoiar? Se. Aí é tanto se. Aí, bem aí, já perde um tempo bom. Aí ele ganhou coragem, foi lá, meteu a cara. Aí ele vai se atrapalhar no planejamento, que aí entra cronograma de estudo, aonde é que eu tô mais fraco, qual é o meu ponto forte. Será se dá para eu fazer no tempo de 3 meses? Será se eu vou precisar de 3 anos? Ou será se eu vou precisar de 10 anos? Então, essa misturação do tempo com a dificuldade dele é uma coisa que ele não vai levar para se organizar, se orientar. É mais ou menos assim, eu quero ir para academia e eu quero ver o resultado. Você vai aparecer o resultado daqui a 3 dias, a 3 meses, e a gente sabe que precisa de um tempo, isso é fato. Precisa de um tempo para você enxergar suas dificuldades, para você trabalhar nela. Aí vai começar a vir aquela questão das questões. Depois disso vai vir o desgaste. A academia não é desgastante? O estudo também, o pensar também. Então, poxa, mesmo eu fazendo a questão, sem olhar a resposta, é desgastante. E às vezes, mesmo eu olhando a resposta, também é desgastante. Porque teve coisa dentro daquela resolução que eu não entendi. Estava dentro do básico, que eu tive que parar naquele ponto, voltar lá no básico para pegar, para poder voltar para lá. Então, às vezes, essa relacionar a informação é cansativo demais. E aí, até você observando que você está avançando, que o próximo assunto você está melhorando o entendimento, ou se não tiver, vai ter que voltar e vai ficar nisso. No estudo, para o vestibular, nunca é uma caminhada, um passo para frente, um passo. Aí eu paro, um passo para frente, um passo para frente, o máximo que pode acontecer é parar. Não, no vestibular, para estudar, para você sanar a sua dificuldade, você vai dar, às vezes, um passo para frente, às vezes 2 para trás. Dependendo da tua dificuldade. E aí depois, sanou, aí dá 5 para frente. Então o saldo do dia ali, o saldo nas matérias, ele é muito difícil de analisar, né? E isso, os diagnósticos dessas plataformas de simulado, eles já te ajudam melhor de você analisar. Mas ainda assim não é uma coisa da noite pro dia, não é um estralar de dedo. Então um aluno vai precisar ter paciência. Mas eu tô com medo. Mas eu tô com medo de não dar tempo. Eu estava até comentando agora, né, com os alunos ali, com o Jonas, que existe 2 frases que elas parecem que são muito parecidas, mas a motivação dela está dentro daquela situação que a gente estava comentando agora há pouco. Não, um aluno fala assim, não importa quanto tempo, o tempo que for, eu vou passar. E tem um aluno que fala, rapaz, daqui um tempo, com o passar do tempo, eu vou passar. Entende? São 2 frases muito parecidas, mas elas são diferentes. A motivação dela é diferente. O aluno que fala, não importa o tempo que tiver, eu vou passar, isso é uma motivação muito pro lado da emocional. O aluno, às vezes, ele não está com o pé no chão. Ele acha que ele realmente tem esse muito tempo, que vai passar quanto tempo? Não, é que eu vou ser eterno e eu vou... Ele está muito acomodado. Isso, ele ainda não tomou as ações, que a partir do momento que ele toma as ações, que ele pega as primeiras lapadas na cara das questões, vê que aquela rotina desgastante, primeira semana, né? Todo do sono, de tudo. Ali, tal. Aquele segundo aluno que falou assim, cara, com o passar do tempo, com um determinado tempo eu vou passar. Aquele cara ele já começou a observar que ele tem como ir equalizando esse tempo com a dificuldade dele. Então, ele não torna o tempo como um bem que não vai acabar. Não, eu vou ter todo o tempo. Eu não sei se eu vou ter a próxima semana. Não tem todo o tempo. Eu não tenho todo o tempo. Então, observa que isso é uma resposta emotiva exatamente porque ele acha que o tempo é infinito. Que ele tem todo o tempo do mundo. E o aluno que está falando a segunda frase, ele está observando, eu não tenho todo o tempo, então eu tenho que ser eficiente do jeito que eu estudo. Mas eu trabalho, mas eu tenho que fazer outra faculdade. Ele tem que ser eficiente, então ele sabe que aquele tempo dele ele é precioso e ele é finito.
Então, o aluno que vai trabalhar, ele está mais consciente do jeito que ele está trabalhando no tempo dele. Então, tem essa diferença. Vamos lá. Galera, você que está aí nos assistindo, por favor, compartilhe, curte essa live aí, certo? E compartilhe para mais número de pessoas que você puder, tá bom? Para a gente conseguir levar mais essas dicas aqui para mais pessoas. Certo? E Borges, aluno, tua dica para aluno que não gosta de fazer simulado, que não gosta de fazer questões, que está só na teoria, todo dia só assiste aula. Ele é um homem que ele assiste todas as aulas da plataforma, que ele assiste todas as aulas do presencial, mas não pratica. Ele odeia questões. Ele odeia fazer simulados. Ele não vem fazer... Aliás, ele tem tanto medo que ele prefere assistir a aula do que fazer questões. O que é que tu tem a dizer para esses rapazes? Para esses alunos? Então, tá perdido. Tá perdido. E vai ter que encontrar outra forma de ganhar dinheiro, né? Tem o TikTok. Tem que... Tem o Kawaii. Tem o Kawaii, né? Porque é como se você estivesse fazendo um trabalho e você não quisesse ter resultado. Eu sei que é difícil, né, enxergar as limitações, mas o simulado ele é o raio-x de como é que eu tô. É tipo o cara que tá sentindo uma dor na perna. Eu não quero ir lá no hospital porque se eu for lá o médico vai descobrir o que eu não quero saber. É exatamente isso. Esse é o exemplo, nobre aluno. Imagina você com uma dor na perna, a dor, tá tudo doendo, mas tu não quer ir lá no hospital porque tu sabe que vão tirar um raio-x e vai descobrir o que é que tu tem. E vai estar lá. E aí tu pode ficar alguns dias lá, você não quer ficar, né? Você não quer passar por esse processo, você não quer descobrir qual o motivo dessa dor, né? Exatamente. Então, não fazer questões e não fazer simulados é querer esconder a poeira debaixo do tapete. Exatamente. O simulado, antigamente ele era usado só assim. Eu quero ver como é que eu vou me comportar durante a prova. Porque também tem isso, né? Tem isso. Se você fizer um simulado mesmo do jeito que tem que ser um simulado, você vai se preparar no dia do simulado até com o que você vai almoçar. Eu vou comer um cozidão, um mocotó. Não vai dar certo. A prova geralmente é pela tarde. O que o aluno vai sentir? Sono e tem que orar muito para sentir logo uma dor de barriga. Né? Sentir uma dor de barriga. Exatamente. Então, se eu tô ali fazendo o simulado do dia da prova, isso inclui tudo. Não é só a prova em si, é o antes, né? Então, eu vou ali me preparar, vou botar a minha identidade no meu bolso. Acredita que tem aluno que vem fazer simulado ali no presencial? Não sem identidade. Agora, um bom simulado para ficar fora da prova no dia. Do presencial, eles não vão entrar sem a identidade. Não entra, não pode entrar. Porque estamos simulando a prova. O dia da prova inclusive. Então eu tô ali, porque eu estou estudando aqui, por exemplo, estou fazendo questões de história. Eu fiz ali 25 questões, foi só de história. Então, meu cérebro está treinado para fazer num dia só questão de história. Mas o dia da prova é assim? Não é. Então, você vai fazer tantas questões. Aí, o simulado, ele treina. Poxa, eu tô agoniado, eu gosto muito de história. História, para mim, é uma maravilha. Vamos dizer assim, o aluno, na cabeça do aluno. Quando chegar em física, meu Deus do céu, eu vou suar igual tampa de chaleira. Aí, eu vou ficar agoniado. Então, essa agonia... ela não pode aparecer só no dia da prova, ela tem que aparecer também no dia do simulado. Você tem que sentir aquele desgaste de você estar fazendo questões daquilo que você não gosta. E tá mudando ali, né? O grau da dificuldade das questões, de você ser surpreendido por uma questão que você não sabe fazer. A gente, que é da área de exatas, tem uma coisa que eu gosto muito de estudar, que é probabilidade, né? A gente tem a parte de probabilidade que fala a bicondicional, né? Que é a probabilidade de sucesso e fracasso. Né? Sucesso e fracasso. A gente tem que explorar essas possibilidades. E eu explorando os meus fracassos, meus possíveis fracassos, onde eles têm que acontecer, que é no simulado, a chance de sucesso ele aumenta no dia da prova. É assim que o aluno tem que enxergar um simulado.
eu preciso, quanto mais eu falhar no simulado, a minha chance de acertar na prova vai aumentando. Se o aluno conseguir pensar, né, dessa forma, mais pé no chão, entender que aquele erro ele é fundamental para que ele vai ser aprovado. O aluno que tem medo de errar, ele precisa de um acompanhamento ali para ver, se conscientizar e ver se o que está atrapalhando ele é só questão mesmo desse pequeno detalhe pessoal ou se tem alguma outra coisa ali, né? Porque hoje em dia tem outras situações, né? Todas as outras situações. Tem outras situações. Sempre teve, né? Hoje a gente diagnosticar, né? Exatamente. Essas limitações aí, certo? Borges, a gente vai aqui para mais uma pergunta. Aqui a gente tem mais 2 perguntas. A gente já está com quase, aliás, 1 hora de live. Praticamente passa rápido, né? Passa rápido. Mas é interessante porque nós estamos aqui sintetizando 10 anos, né, de mudança, né? 10 anos de mudança. E essa dificuldade, nós somos seres humanos, né? Então essa dificuldade ela é muito comum entre as pessoas. Um medo, um receio que eu sinto de fazer um simulado. Por que eu devo colocar a minha cara a bater? Voltando ao simulado, eu acredito que teve aluno no último simulado que foi eliminado, nem imaginava, porque saiu pediu para ir ao banheiro, passou 20 minutos só. 20 minutos, né? Passou 20 minutos. E aí disse, não, porque eu tinha que lanchar. Isso não é um simulado. Só para ver como o aluno está tão desfocado. Né? Então, aí, por isso a importância do simulado, até para ele entender. Tu não pode, quando for fazer a prova, tu tem que levar alguma coisinha. Ali, vai ter só a polícia, né? A Polícia Civil, a Polícia Federal ali na porta do banheiro, vendo por que aquele aluno está demorando tanto, né? Tanto lá. Então, o aluno tem que ficar muito atento a isso. Exatamente. O simulado, gente, não é só simular as questões, é simular todo o ambiente da prova, todas as circunstâncias, quanto tempo tu pode ir para o banheiro, para tu te acostumar com aquilo ali, entendeu? Então, o simulado é muito importante. Borges, quando um aluno deve começar uma revisão? Sobre revisão, na tua opinião, o aluno sempre tem que estar fazendo revisões, né, desde o começo do ano. O aluno, nós estamos falando agora 3 meses ou 4 meses para os vestibulares, né? O aluno faz revisão por resumo, revisão por PDF ou revisão por questões. Quais as tuas dicas para revisões de aluno? Revisões dos alunos? Essa pergunta foi boa. Foi muito boa essa pergunta. Em relação às de exata, né? Vou primeiro falar sobre essa questão de exatas. Para quem está estudando, sabe que eu posso não saber ali exatamente ali como deduzir uma fórmula, mas se eu lembrar da fórmula, eu consigo fazer a questão. Isso. Né? Se a questão não for muito assim complexa, envolvendo mais do que 3 raciocínios, né, ali juntos, é muito interessante que o aluno, por exemplo, se ele tiver estudado certinho, relacionando os conteúdos, relacionando os assuntos, as fórmulas, se ele já estiver conseguindo deduzir as fórmulas, reconhecer, por exemplo, os períodos literários, aquela coisa, se ele tiver... Geralmente isso vai aparecer no simulado. Então, o aluno já está fazendo ali 80% do simulado, né? Então, nessa parte, o que eu preciso? Eu preciso manter fresco na minha memória toda essa quantidade, né, de acervo. Então, se eu for fazer um mapa mental, se eu for fazer um organograma dos assuntos, por exemplo, para a história, eu acho mais interessante, né? Você criar ali um organograma em relação a lembrar algumas coisas, assim, tem gente que cria aquela situação lá que é com as iniciais, né? Para alguns assuntos específicos. Para a parte de exatas, o pessoal fica repetindo. Eu sempre fiz revisão por data, em história. Isso. Data, período tal, eu já sei ali que passou e já arrocho. O cérebro já lembra, já né? Lembra. Isso. Já lembra. 1500, descobriu no Brasil e tal, 1500 até não sei quanto, tal.
Primeira Guerra Mundial, aí 1900 e tanto, tá em 1900 e tanto. Então eu vou por datas, esse é meu método. Né? Aí eu não sei que os caras desenrolam aí história. E a estratégia que o pessoal utiliza é que, por exemplo, eu sei fazer uma questão de física ali na minha tranquilidade. Eu estou em casa, tenho um cafezinho do lado. Isso é uma coisa, você está em um ambiente, você não está sob pressão. Então você vai lembrar tranquilamente da fórmula. É verdade. Esse time é muito importante, porque eu observo que eu estava estudando numa tarde lá na minha casa só física, mas quando eu estou lá na prova, eu acabei de vir de filosofia, sociologia, de história, de química, de biologia, de português. Então, do nada, e aí, será que eu vou lembrar com a mesma rapidez aquela fórmula? Será que eu vou com a mesma segurança? Não, porque eu estou sob estresse. Então, é interessante que o aluno, às vezes, só escreva as fórmulas, fique repetindo elas, sabe? Só por questão mesmo de memorização. Então, quando o cara coloca ali aquelas fórmulas ali no papel, eu já vi isso e eu achava muito interessante a primeira vez que eu vi isso, né? A pessoa escrevia todas as fórmulas, às vezes nem ia resolver, era só para escrever mesmo. Para escrever, para memorizar. O objetivo era só para que o cara... Tem muito aluno que perde questões para fórmula. Só para o cara lembrar e sentir segurança. Não, realmente aqui é mais ou aqui é menos. Não, aqui é essa grandeza, essa constante. Então, isso também é uma boa forma de revisar. É uma boa forma. Claro que se você não vai ficar copiando uma fórmula que você não consegue enxergar como ela é utilizada. Tem que aprender. Isso não faz sentido. Eu ir para a guerra com uma arma que eu não sei usar. Né? É verdade. Então, que você faça a revisão, claro, das questões, das fórmulas que você sabe usar. Se você não sabe usar aquela fórmula, então não fique escrevendo ela. Você vai, bota de lado, você vai, como é que eu uso essa fórmula? E aí é bom isso, as questões resolvidas, que você já olha como é que ela é aplicada. Isso para a questão de exatas, né? Agora, para as outras, pelo menos na minha época, a forma de fazer questão, por exemplo, depende de como a pessoa quer revisar. Se eu tenho tempo para revisar, eu posso pegar as questões, né? Pego uma questão... Geralmente os simulados antes eram feitos na internet, mas era bem de uma forma bem rústica. Então, às vezes, vinha até incompleta, vinha assim um gráfico, não tinha aquele trabalho que hoje tem. Sim. Então, você colocava ali uma do primeiro, segundo e terceiro ano. E aí, selecionava aleatório lá e você fazia, né? Por questão. Só que às vezes você, por exemplo, tem uns textos grandes, você vai querer revisar português. Depende de qual parte você está estudando. Aí você dá aquele enfoque, né? Com a abordagem mais do vestibular que você vai estar fazendo. Mas no geral é isso. Agora sim, como eu falei, não dá para eu revisar uma coisa que eu não aprendi. Tem que aprender. Tem que aprender. Bom, vamos passar para outro assunto aqui. Um aluno pergunta o seguinte: estou estudando muito, mas estou ansioso demais para a prova. O que eu faço? E aí, Borges, qual conselho podemos dar para esses alunos que estão com ansiedade? É um grande problema e que está fazendo a maioria dos alunos se perderem no meio do caminho, desistirem e perderem a oportunidade de ser aprovado. Hoje a gente tem que pontuar e separar, né? Porque tem os transtornos, né? O transtorno de ansiedade, né? O pessoal às vezes tem crise de ansiedade. Isso é uma coisa que você vai precisar de um profissional da área para ajudar, né? Ajudar, melhor. Agora, na minha época, a gente não falava ansiedade, falava medo. Medo. Eu tô com medo da prova. Com medo da prova. Era isso, eu tinha medo da prova. Medo, eu tô com medo da prova, tá chegando e eu tô com medo. E esse medo, será que é normal? Não. Medo é uma condição humana. Então, se eu tô com medo da prova, eu tô com medo da prova. E esse medo, ele é ruim? Se eu não sentir medo de altura, eu posso andar em um local e cair. Concorda? Porque eu não tenho medo. Tem medo. Então, o medo, ele te dá um estado de alerta. E isso, eu tô falando de algo saudável para a condição humana. Então, se eu tô com medo, eu falo assim, eita, a prova tá chegando. Então, eu não posso perder esse horário aqui do estudo. Porque me chamaram para festa. Meu irmão, vai lá, obrigado, mas eu tô com medo da prova, então vou ficar aqui e vou estudar. Então, o medo é algo positivo. Agora, se for um transtorno de ansiedade, uma crise de ansiedade, você tem que chamar. Buscar um profissional. Um profissional. Como resolver esse medo lá? Estudando?
Não tinha outra forma. Não tem outra forma, aluno. Não tem outra forma. Perdeu medo estudando. Não, eu tô com medo. Aí você vai baixar aquele nível de estresse ali causado pelo medo, estudando. Pô, eu tô com medo, mas pelo menos eu estudei um pouquinho. O medo vai... E fica nessa guerra. Entendeu? E fica nessa guerra. O medo aumenta. Você fala, não, eu tô com medo, eu vou estudar. O nível de alerta aumentou. E você tem que regular isso. É a coisa mais normal do mundo é sentir medo. Quem nunca sentiu medo? Né? Vamos lá. Outro aluno perguntou o seguinte, deixa eu ver bem aqui que esse aluno perguntou, que o meu tablet aqui descarregou. Vê aí a edição, aí para não... Um aluno pergunta o seguinte, trabalho de segunda a sexta, de 6 às 6, e só tenho a noite para estudar, das 7 às 21. Dessa forma, dá para passar? O que é que tu diria, fosse uma mentoria com um aluno que tem essa rotina, que tem só esses horários disponíveis? Aqui ele fala de 6 às 6, é das 6 às 18. Ele tem... Qual o horário dele aí? Só das 20, das 19 das 18, das 19, né, às 21 para estudar. De 19 às 21? Quando... Nós estamos falando de 2 horas por dia, 8 e 9. Nós estamos falando de eficiência. Eficiência. Como eu aproveito o meu tempo? Qual é o meu desempenho no tempo? Como? Eu fazia. Como é que tu queria? Eu fazia. Para sair dessa... Tentar ser muito eficiente aí nesse... O meu primeiro emprego foi, vamos dizer assim, de estivador, né? Eu ajudava, tinha uma empresa e eu puxava cabo de internet nos hotéis, metia a mão no forro, às vezes de vez em quando pegava choque, né? Aí puxava ali, aí ficava tudo sujo de gesso, às vezes quando puxava vinha terra dentro do olho. Aquele desespero. E aí também botava câmera de vigilância, ajudava o pessoal. Entendi. E aí esse era o trabalho. Então eu era liberado ali às vezes às 18, às vezes tinha que segurar um pouquinho mais, aí pegava aquele trânsito. Daquele jeito, e quando chegava no cursinho eu só queria dormir. Então o tempo que eu tinha era esse. Chegava ali às 19 e até às vezes, acho que até às 21h30, não lembro, 10 horas. Né? E aí depois seguia toda aquela rotina. Para chegar cedo, tinha que acordar cedo. Para pegar o trânsito, busão de novo. Eu estudava, eu levava o livro que tinha um resumo de todas as matérias. E eu estudava esse caderno, era tipo um caderno, e eu levava ele para onde eu ia. O caderno. Para onde eu ia, eu levava. Então, na hora do almoço, aí sabe, né, que o pessoal que trabalha dessa forma, o pessoal aproveita aquele tempo ali para ficar, vamos dizer assim, quebrar o gelo, né, fica aquela brincadeira toda. E eu tava ali mais reservado, depois da comida, comia rápido e ia pro livro. Ficar olhando, né, para todo tempo tentar vivenciando. Então, se você conseguir enxergar o estudo dessa forma, que o estudo você não precisa estar sentado na sua casa, precisamente ali na tranquilidade. Não, você pode estudar, claro, com os devidos cuidados, estudar no ônibus, você, né, abrir um livro e tentar olhar umas fórmulas, escrever, ficar pensando sobre aquele, fez uma questão, olhou uma questão, ou então ali aproveitou. É mais difícil? Sim, é mais difícil. Mas dá para fazer? Dá. Não é impossível. Então eu lembro muito que eu vinha, às vezes, pensando nas fórmulas dentro do ônibus, na minha cabeça ali. Sei. Tem gente que não pensa um monte de coisa. Tu pensava em fórmula? Eu pensava em fórmula. Pronto. Tava utilizando aquele meu tempo ali de 2 horas dentro do ônibus. Para pensar em fórmula. Será que eu lembro daquela fórmula? Aí eu ficava, eu não lembro. Às vezes se desse ali para puxar o livro, às vezes não dava, que era muito apertado o busão, né? Então, já ficava com aquilo ali. Já ficava, aqui porque eu não lembrei. Se eu não lembrei, eu vou esquecer na hora da prova. Então eu via que dava para aproveitar. Então, quando eu falo se dá para fazer isso ou aquilo, eu estou falando de eficiência. Eficiência no tempo. É a forma que eu tô trazendo aquele conhecimento toda hora ali para mim. Dá para fazer? Dá. Só que vai ser mais difícil, claro. Vai ser mais difícil, mas dá para fazer. Dá para fazer. Então, se eu tornei o estudo uma vivência, então para onde eu tô estudando.
Eu lembro muito bem, né? Inclusive com o professor Jorge Gama. Sim. A gente chegava no restaurante, pedia ali uma macarronada, não tinha um guardanapo? E senhor, me lembra aquele negócio assim, tu não lembra não? Rapaz, eu tô esquecendo. Pegava a caneta. Guardanapo, ó. Guardanapo, me lembro, já fiz também. Né? Todo mundo fazia isso. Então, usando assim, ali, não tinha nem papel para riscar a mesa, pega o guardanapo e já... Exatamente. Então, ali já tá vivenciando o estudo e já tá ajudando. Então, você vai depender do jeito que você vê. Se você vê que você vai sentar na cadeira para estudar só aquele intervalo das 19 às 21, você realmente tem só aquele tempo. Agora, se você observar que você consegue sim estudar durante outros períodos pequenos, se você somar ali, por exemplo, hoje em dia tem podcast. Só de aula. Só de aula. História. Então, escutando história no exatamente. Foi 2 horas, já aumentou. Então, foi ali 3, né? Foi 3... então, pegou 2 horas ali, já, e aí vai. E aí já vai. Quando você vê, você está estudando, porque você tornou a sua rotina toda voltada para o estudo. Não precisa todos os momentos para estar com estudo. Exatamente. Todos os momentos com estudo. Isso já é um indicativo de que você vai precisar mudar o quê? O seu rol de amigos. Você vai sentar, se você puder sentar numa mesa e conversar sobre estudo, melhorou. Melhorou. Ah, eu tô numa roda de amigos, os caras falam só sobre chopp, sobre qualquer outra guerra, só fala sobre coisas que não tá naquele rumo que você escolheu. Aí você já vai ter que observar que você vai ter que selecionar melhor. Não que você vá perder a amizade. Mas, pessoal, olha, no momento eu tô querendo vivenciar outra guerra, mas depois a gente volta para falar sobre o chopp, sobre futebol, né? Sobre qualquer outra coisa. Normal. Então você não precisa perder aquela amizade. Não, irmão, se for amizade mesmo, vai entender, né? Mas nesse processo vai ter que limitar, né? Vai ter que limitar isso. Borges, a gente vai ter mais a última, rapaz, porque a gente já puxou bastante. Esse podcast aqui tá quase um manual. Tá quase um manual mesmo. Tá quase um manual. O cara vai pegar aí. Vamos lá. Vou pegar aqui estudando, tá? Se a gente falou, esse cara de 7 a 21, né? Dessa forma dá para passar? Dá para passar. Certo. Deixa eu ver aqui outra coisa aqui, que teve uma outra aluna que mandou. Mas é muito interessante os alunos, às vezes, na verdade, uma boa parte do tempo precisa ter essa consciência, né, de que, às vezes, o que ele está passando, ele não foi o primeiro a passar. E nem vai ser o último. Vai ter outros que vão vir depois, vão passar por essa mesma agonia. E eu preciso entender que isso é o momento. O aluno perguntou aqui. Eu estou tirando 43 no simulado. De quanto? Pontos, 60. 60. Ele pergunta se com essa pontuação ele pode ser aprovado no CFO-PM. Se ele tem como, né? Tirando essa pontuação no simulado. Aí ele está perguntando se com essa pontuação ele pode se considerar que ele pode ser aprovado no vestibular. Lembrando que o simulado, já está o nome dizendo, simulado. Ele só está simulando, né? Mas, pela pontuação de 43 para 60, né? Se ele conseguir aumentar mais um pouco, manter... Pode ser que... né? Pode ser. O simulado, e vai depender. Que eu já vi muito cara tirar muito bem no simulado. E na prova ele se arrebenta. Exatamente. Os simulados, eles são bem trabalhados, né? Por isso, os simulados, eles tentam se aproximar do nível do nível da prova. E aí, a pessoa não pode julgar por um simulado. Tem que ver mais simulados, né? Mais simulados e a firmeza. Para aumentar o nível de certeza, é bom que se faça aí no mínimo 90% da prova, né? No mínimo, porque o pessoal tá mais consciente, né? Devido a essa própria informação, o candidato aqui ouvindo, ele, já tem que me ligar mais nisso. Ele já deixa de cometer um erro que ele estava cometendo. Ele fala, eu não preciso me preocupar tanto com isso. E já dá uma
uma melhorada ali, isso já vai melhorar o desempenho dele. Então eu não posso contar só com será se dá, será se pode, não. Tem que botar na ponta do lápis. Eu estou fazendo 90% do simulado? Não. Então não tem como passar. Entendi. O cara tem que ser racional. Racional. Tem que ser racional. Eu não tô fazendo. Passando mão em... Ah, será se pode? Não, se for assim, não... Será se vai dar, vai cair? Aí ele vai voltar pro si de novo. Si de novo. Si de novo. Tem que acabar com esse si. Tem que acabar com esse si. Ou você entende que você tá produzindo algo que realmente vai colher e não tem si. É só espera que vai colher. Espera que vai colher. Agora, será se eu vou plantar... Será se eu vou plantar banana e vai nascer mamão? Tem como. Para de ficar mirabolando, bota na ponta do lápis. Parece que existe todos esses diagnósticos dos simulados. O simulado vai te mostrar, cara, tá ruim aqui. O que você vai fazer? Não, se eu for tentar de novo, eu acho que eu vou conseguir. Não. Vai lá e melhora e volta. Comete os erros que você precisa cometer antes da prova. Porque no dia você está reduzindo essa quantidade de erro. Então precisa errar o máximo possível antes. Então, se eu estou tirando uma nota ruim no simulado e o simulado foi pesado, ótimo. Que continue assim, porque o processo ele não tem que mudar. Sou eu que tenho que me adaptar ao processo. Ele existe, está aí, vai continuar do mesmo jeito. As coisas não vão ficar mais fáceis. É você que vai ficar melhor, é você que vai ficar mais adaptado a essas dificuldades. E quem não se adaptar, infelizmente, ou vai ter que voltar de novo para fazer, ou vai desistir. Vai desistir. Tem que passar dessa aí. E não vejo motivo também para a pessoa, né? É uma questão de escolha. A vida é uma questão de escolha. Se a pessoa desistiu, não é porque o processo era impossível, não. É porque ela escolheu tentar fazer outra coisa. E ninguém está errado por isso. Se você julgar isso com um pé no chão, você vai ver que a maioria dos problemas que você está vendo não existe do lado de fora, existe do lado de dentro. É você que está criando. É você que está criando. Ah, porque um parente meu falou isso, o parente não gosta de mim. Não, às vezes não é isso. Ah, porque um amigo meu me deu um conselho que eu acho que... Mas o que você acha? Você quer continuar fazendo isso? Né? Vamos dizer, esses atletas de alto desempenho. Será se todo mundo falou para ele, cara, tenho certeza que você vai ser um atleta de alto desempenho. Cara, tenho certeza que você vai ganhar medalha de ouro na Olimpíada. Será se o cara só viu coisas boas? E você não pode ouvir uma coisa negativa porque vai ficar cabisbaixo. Porque eu tirei uma nota ruim no simulado. Olha, acho que Deus não quer isso para mim. Não. Você já acordou? Já? Então, tá ótimo. Deus já te deu a oportunidade para você escolher o que você quer fazer. Agradece mais pelo dia que você tem. Né? É isso. Pega uma vitamina D. Às vezes vai fazer. Pegar um sol. Pegar um sol, vai correr. Dá uma corrida para tirar esse estresse. Conselho para quem vai fazer o CFO e não está treinando. Para quem não sabe, Borges é a águia do bombeiro, né? Curso operacional. Exatamente. Né? E é um cara que contribui muito para a corporação. Né? Então, qual conselho tu dá para os caras aí que estão tentando fazer o CFO, né? Principalmente para bombeiro, e não quer treinar, não quer nadar? Tá? Eu tenho um ótimo conselho. Tenho. Dá o conselho para os caras. Vai fazer medicina, porque lá você não vai ser submetido, né, ao TAF. Se for para cair, né? Tenta cair para cima por uma coisa que você vai ver que você não vai precisar fazer. Porque se você não fizer o TAF, você vai reprovar. E não é que porque o destino, ele... Não quis. Não, foi você que não quis. Foi você que não quis levantar cedo. Não quis reduzir o hambúrguer. A gente já brigou muito por causa disso aqui, né? Não quis deixar de ir no Bob's. Ah, mas é porque eu gosto muito do McDonald's. Aí fica difícil, né? Porque a macarronada que minha mãe faz precisa ver, é muito gostosa. Vai ter que dar uma reduzida, depois você come, mas agora você vai ter que fazer o TAF. Vai ter que melhorar a alimentação. Para eles, não vão seguir meu conselho, não vão seguir por mim, deixa para comer depois. Passou. E chama o pessoal aqui do Equação. A gente para comer essa carne. Chama que nós vamos lá. Vamos lá. Certeza. Pois depois certeza. Vai. Então assim, gente,
tem que fazer o processo. Não adianta fugir dele. Não e é muito agradável, a pessoa vai estar estudando e vai estar ali se preparando fisicamente, até facilita, né? Acho que... Aprendizado. Aprendizado, exatamente. Pode, conselho para os alunos que estão te assistindo, né? Que estão aí mais de 1 hora nesse EQCast. Conselho. Uma aula, uma mentoria aí, o cara pegar aí mentoria. E pegar e anotando aí as tacadas aí, o cara vai melhorar muito a sua preparação, certo? Que Borges aí deu muito conselho aí, muitas dicas, né? E aí, Borges, dá um conselho para esses caras que estão aí. Vou dar um conselho muito legal. Que estão ansiosos, não estão fazendo simulado, que não estão treinando, que estão querendo desistir porque tá 2, 3 anos se preparando, que acha que a aprovação não vem. Dá um conselho para esses caras aí, que esses caras estão... Não sei o que eles estão querendo. Qual é a câmera? Tira essa daqui. Central? Essa aqui. Então olha para a central aí. Fala aí, Borges. Caros alunos, tirem essa neura do que vai acontecer. Ah, porque... Não, é o que você tem hoje. O que você tem hoje? É só o seu dia. Então continua na rotina que você está fazendo. Ah, tem que estudar o assunto. Pois pronto, é isso que eu vou fazer. Eu vou estudar o assunto. Ah, porque tem que fazer o simulado. Vai fazer o simulado. Mas vivencie o simulado do jeito que tem que ser. Leve a sua carteira de identidade. Aquilo dali é o que você tem, é o que você está vivendo. É o simulado, é o que você tem. Você só tem o presente. O futuro não aconteceu, não. Você vai fazer de tudo no presente para que o futuro aconteça da melhor forma possível. Mas não precisa também querer botar o pé no futuro numa coisa ainda que não aconteceu. Então tira essa neura, sabe? Começa a julgar mais... de uma forma racional, analisa que essa questão de eficiência é uma questão de tempo, você não precisa, mas é porque eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita coisa, entendo, né? Entendo, né? Nós entendemos, tem muita gente que procura o CFO por várias questões mesmo, né? Questão financeira, problema na família que precisa resolver. Você vai precisar de calma para resolver esses problemas. Tentar resolver de qualquer forma não vai dar certo. Você vai precisar de uma estratégia. E aqui, o curso Equação, nós já vimos, não foi 1, 2 ou 3 histórias. Nós vimos várias histórias de alunos que estavam com essas mesmas dificuldades que você pode estar agora aí e conseguiu. E é uma felicidade muito grande para a gente. Isso dinheiro nenhum paga. É a satisfação de ver o outro bem, feliz. Né? E nós vimos isso, acompanhamos e amizade, né? Vira amizade. Então, eu tenho certeza que se você entender que quando você acorda, Deus já te deu todas as oportunidades e você agradecer por isso, e você fazer só com o que você tem, vai dar certo. É inevitável, nada resiste ao treino, só não passa quem desiste. Então, é isso. É isso. Então, galera, esse foi o EQCast, tá? Obrigado, Borges, por ter vindo aí, aceitado o nosso convite para a gente bater um papo hoje. Isso aqui foi uma aula para quem está assistindo. Dá para assistir de novo, para ver onde se perdeu, ver onde não acompanhou. Compartilhe para o maior número de alunos que você, amigos, né, que você quer que seja aprovado também no vestibular, dependente de qualquer que seja. Tá? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta nosso canal. Né? A gente vai colocar aqui o Instagram do professor Borges aqui. Se você quiser chamar ele lá, bater um papo com ele, tirar algumas dúvidas, pode chamar ele lá que ele vai te responder. E já até chamaram, Beto. Inclusive gente de outros estados também. O alcance aqui é gigantesco. Então, o pessoal às vezes Tocantins, Piauí, Pará, entra em contato. Massa. E é muito legal. E a gente responde o pessoal lá, né? E é isso, né? As pessoas, elas... Hoje é o alcance que a gente tem. Né? Para ajudar. Então, galera, muito obrigado aí pela presença de vocês. E como a gente fala todos os nossos fins de EQCast, só não passa quem desiste. Então, não desista. Continue aí firmes, com fé, como o Borges falou hoje aqui, que Deus já está fazendo a parte dele, te dando saúde, te dando todo o suporte, né? Toda a atmosfera a teu favor. Só falta você fazer a sua parte, que é suportar o processo. Tá bom? Então não desiste e continue, que vai dar certo. Tá bom? Até mais, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado.